Pessoal, continuando aí com o nosso curso de eletromagnetismo, fundamentos de eletromagnetismo, vamos ver aqui então hoje sobre associação de resistores. Em se tratando de associação de resistores, vamos ver aqui hoje sobre resistores em série e em paralelo. Começamos com os resistores em série. A importância para nós associarmos resistores é a seguinte: muitas vezes você chega no mercado e você encontra no mercado os resistores já padrões, fabricados com resistências elétricas específicas. Por exemplo, você chega no mercado, você encontra um resistor de 1000 ohms ou um resistor de 1500 ohms, mas a sua necessidade, a necessidade do seu projeto, aquele projeto que você está elaborando, é de um resistor de 500 ohms. Então, como é que você pode associar dois resistores de 1000 ohms para obter um resistor de 500 ohms? Ou como é que você pode associar dois resistores de 1000 ohms para obter uma resistência total de 2000 ohms? Então, é isso que a gente vai ver nessa aula aqui agora. Então, vamos lá. Vamos falar da associação em série. Como é que a associação está em série? Os resistores eles estão em série quando a corrente que passa num resistor é igual à corrente que passa no outro resistor. Por exemplo, aqui R1 e R2 e R3 são resistores que a corrente apresenta uma continuidade. O que passa por R1 é a mesma corrente que passa por R2 e que passa por R3. Nesse caso, se você aplicar a regra das malhas, você vai ver o seguinte. Vamos aplicar a regra das malhas aqui. Ó. Se você sair desse ponto e voltar para esse ponto aqui novamente, você vai ter uma queda de potencial total que é igual a zero. Nós temos o seguinte: de A até B, nós temos uma elevação de potencial, que é o epsilon. Quando eu passo de B para C, eu tenho um decréscimo de potencial. Note que quando atravessamos um resistor no mesmo sentido da corrente, nós temos um decréscimo de potencial. Então vai ser R1 vezes I. Estou percorrendo a malha nesse sentido aqui. Ó. Agora eu vou sair de C e vou para D. Mais uma vez eu tenho um decréscimo de potencial. Então eu tenho um R2 vezes a corrente I. Aqui, ó. Quando eu saio de D e vou para A, eu tenho mais uma vez um decréscimo de potencial. Note que eu estou atravessando o resistor no mesmo sentido da corrente. Então eu tenho uma queda de potencial. Então novamente menos R3 vezes I. Isso é igual. Como eu saí de A e voltei para a diferença de potencial de A para A é zero. Então está aí o circuito em questão. Acontece que a queda de potencial que eu tenho, olha só, quando eu meço a diferença de potencial de A para B, a diferença de potencial de A para B tem que ser igual à queda de potencial de B retornando para A. A queda de potencial, aqui eu tive um acréscimo de potencial, aqui eu tive um decréscimo de potencial. Então esse acréscimo tem que ser igual a esse decréscimo. Esse acréscimo aqui eu vou chamar simplesmente de V. Isso aqui é V. Agora, aqui eu tive um V1, aqui eu tive um decréscimo V2, aqui eu tive um decréscimo V3. Então seria mais ou menos assim, ó. Decréscimo de potencial V1, deixa eu tirar isso igual. Então eu tenho o decréscimo de potencial V1, eu tenho o decréscimo de potencial V2
eu tenho decréscimo de potencial V3. Isso é igual a zero. Então, a diferença de potencial que eu meço nos extremos da bateria é igual à queda de potencial, é igual à soma algébrica da queda de potencial nesses resistores. Então, eu posso escrever que o V total é igual a V1 mais V2 mais V3. Por exemplo, digamos que isso aqui seja 12 volts. Então, se aqui eu tenho 12 volts, por exemplo, vou colocar aqui com uma cor diferente. Então, vamos supor que aqui eu tenha 12 volts. É a bateria que eu comprei no mercado. Aqui eu tenho uma queda de potencial que é, digamos, V1 igual a menos 4 volts. Aqui eu tenho, por exemplo, um V2 igual, digamos, 5 volts. Então, qual vai ser a queda daqui? A queda V3 aqui, ela vai ser igual a menos 3 volts. Aqui tem um menos. Então, se eu somar esse com esse com esse, tem que retornar nesse valor aqui. Então, tá aí. Agora, vamos voltar lá na lei de Ohm. Esses três resistores, eu posso substituí-los por um resistor único, que eu vou chamar de resistor equivalente. Então, se eu resolver substituir esses três resistores por um único resistor, eu vou ter aqui o chamado resistor equivalente. É o único resistor que é capaz de substituir esses três. Do ponto de vista de projeto, isso é muito interessante. Vamos supor que você esteja elaborando um projeto e precisa de uma resistência de 3.000 ohms, por exemplo. E você chega no mercado, só encontra resistores de 1.000 ohms. Então você vai associar esses três e vai fazer o seu projeto. Mas acontece que o seu projeto evoluiu, você patenteou o seu equipamento e tal, então não faz sentido você ficar comprando três resistores para botar no mesmo, entre os dois pontos do circuito. Então o que você faz? Aí você vai contratar uma empresa para, ao invés de fazer fazer resistores de 1.000 ohms cada um, ela já vai fazer para você um único resistor no valor de 3.000 ohms e você substitui de forma mais compacta o seu projeto. Então vamos voltar aqui na lei de Ohm. Na lei de Ohm eu tenho o seguinte, aqui é o V total, a diferença de potencial total que eu tenho entre A e B, eu vou chamar de V total. Aqui V1, V2, V3. E pela lei de Ohm, nós sabemos que V é igual a RI. Então, eu tenho um R equivalente vezes a corrente total, que é igual o R1 vezes a corrente I1 mais R2 vezes a corrente I2 mais R3 vezes a corrente I3. Acontece que a corrente que passa por 1, passa por 2, passa por 3, ela é a mesma coisa. I1 é igual a I2, que é igual a I3, que é igual a simplesmente I. Então, eu posso escrever que o REC, o resistor equivalente, vezes a corrente, é igual a R1 vezes I, mais R2 vezes I, mais R3 vezes I, acabou. Mais R3 vezes I. Pronto. Colocando I em evidência, cancela aqui, e nós vamos chegar na situação em que a resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Está aqui a equação. Então, quando nós estamos associando resistores em série, qual é a condição? A corrente que atravessa cada resistor é a mesma. Então, a corrente que atravessa R1 é a mesma que atravessa R2 que atravessa R3.
Está aqui essa equação. A queda de potencial total nos extremos dos resistores, ela é igual à queda de potencial parcial aqui. Ó. Então, a queda de potencial que eu tenho aqui é igual à soma dessas quedas de potenciais aqui. Ó. Por isso que foi escrito, ó, V total é igual a V1 mais V2 mais V3. E aí nós chegamos nessa equação, conforme mostrado aqui. Claro que se fosse 4 resistores, teríamos R1, R2, R3, R4. Se fosse N resistores, a mesma coisa. Está aqui. Ó. Se fosse N resistores, nós teríamos o somatório dos resistores. Aqui, ó. REC é igual à soma de N resistores, onde o contador aqui é, por exemplo, J, eu tenho o resistor 1, o resistor 2, vai até lá o resistor de ordem N. Então, está aqui a fórmula generalizada. Resistores associados em série. A soma da queda de potencial em cada um é igual à diferença de potencial nos terminais da bateria, mostrado aqui. E a corrente que passa por eles é a mesma. Associação de resistores em série. Então, mais um exemplozinho aí. Digamos que você tem um equipamento que apresentou defeito e o defeito foi um resistor de 300 ohms que tenha dado problema. Então, você chega no mercado e o vendedor diz para você, ó, eu não tenho resistor de 300 ohms, eu tenho resistor de 100 ohms. Então, qual é a jogada? A jogada é você comprar 3 resistores de 100 ohms e substituir aquele 300 que queimou, associando-os em série. Então, tá aí. Olha, então nós falamos aqui da associação de resistores em série. Daqui a pouco nós vamos falar da associação de resistores em paralelo. Só que antes de falar da associação de resistores em paralelo, eu quero falar desse assunto aqui. Ó. Aqui nós temos um circuito com mais de uma malha. Repare que, no primeiro exemplo, nós tínhamos um retângulo aqui apenas, agora nós temos 2. Então nós podemos percorrer o circuito, na verdade, de 3 formas. Quais são essas 3 formas? Olha as 3 formas aí. Ó. Se eu quiser percorrer o circuito aqui assim, ó, nesse sentido, eu estou passando por uma malha. Se eu resolver percorrer nesse sentido aqui, ó, eu estou passando por outra malha. Eu poderia também fazer isso aqui, ó, seria uma outra malha. Então, circuito com mais de uma malha. Isso que a gente vai ver agora. E aí, vamos aproveitar para falar sobre as regras dos nós. O que vem a ser um nó? Um nó vai ser uma junção onde você tem que ter, no mínimo, 3 segmentos. Então, isso aqui é um nó. Isso aqui, ó, não é um nó. Não é um nó. Aqui é um nó. Aqui é um nó. Isso aqui não é um nó. Então, o que diz a regra dos nós? Olha só. A soma algébrica das correntes, que entram em um nó é igual à soma das correspondentes correntes que saem daquele nó. Vamos olhar para aqui então. Ó, fique de olho aí na corrente I1. Cadê a corrente I1? Ela segue esse caminho, então ela vai passar por aqui como sendo I1. Essa corrente I1 está chegando no nó D. Olha a corrente I3. Ela está chegando no nó D. Aqui nós temos a corrente I2. Ela está saindo. Olha a corrente I2 aqui, ó. Ela está saindo do nó D. Então, a regra dos nós diz assim:
O que chega de corrente aqui é igual ao que sai. O que está chegando nesse nó? É a corrente I1 e a corrente I3. O que está saindo? Corrente I2. Essa é a lei dos nós. Então agora, já tendo estudado associação de resistores em série, vamos falar da associação de resistores em paralelo. O que significa dizer que os resistores estão associados em paralelos? Olha para essa figura aqui. Ó. Lembra que eu falei que eletricamente esse ponto, eu vou chamar aqui de ponto Azão, vou chamar esse aqui de ponto Bzão. Você lembra que eu falei que do ponto de vista elétrico, esse ponto Bzão é igual a esse ponto, que é igual a esse ponto, que é igual a esse ponto. Por quê? Porque daqui para aqui, para aqui e para aqui, não passamos por nada que fizesse elevar ou diminuir o potencial elétrico. Então, isso aqui são pontos equipotenciais. Portanto, eu vou escrever aqui, ó, B, B e B. Olha para esse ponto A. Vindo de A para esse ponto, eu não tenho nenhuma elevação nem queda de potencial. Então, aqui vai ser A, aqui também vai ser A, aqui também vai ser A. Eletricamente, esses pontos são iguais. Então, eu vou desenhar essa figura aqui de uma forma um pouco mais didática, já pegando essa informação de que esses pontos são pontos equipotenciais. Então, eu poderia escrever assim, eu poderia fazer esse seguinte desenho. Ó. Aqui está a bateria. O positivo da bateria eu chamei de B. Então, aqui é B, aqui é B, aqui é B e aqui é B. O negativo da bateria eu chamei de A, então tem aqui A e A. Aqui é o ponto A. Agora vamos ver o que acontece. Ó. Esse resistor R1 ele está de A para B. R2 está de A para B. Então eu tenho aqui, ó, esse aqui é o resistor 1. Esse aqui é o resistor, vou colocar aqui resistor 2, aqui é o resistor 1 e aqui o resistor 3. Resistor 3. Então eu tenho esses três resistores associados em paralelo. Ó, esta figura, esse esquema e esse esquema representam a mesma coisa. Então, o que acontece aqui? Eu tenho a FEM, a fonte, e eu tenho a corrente que passa pela bateria, que foi chamada de I. Quando essa corrente vem aqui, vou só mudar uma informação aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, o símbolo da FEM e vou colocar aqui, ó, o símbolo da corrente. Então, a corrente está circulando aqui, eu vou falar que aqui tem uma corrente que eu vou chamar de I2, aqui eu tenho uma corrente, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho a corrente I1, aqui eu tenho a corrente I2 e aqui eu tenho a corrente I3. De tal maneira que nesse nó, o que está acontecendo? Está chegando I. E o que está saindo desse nó? I1, I2 e I3. Regra dos nós. O que chega nesse nó é igual ao que sai desse nó. Então, está chegando nesse nó I. Está saindo o quê? I1, I2 e I3. Esse I que passa pela bateria, eu vou chamar de I total. Vou chamar esse I de I total. Agora,
Então, eu tenho aqui, ó, na associação em paralelo, as correntes, a soma algébrica das correntes vai ser igual à corrente total. Agora, e a diferença de potencial nos terminais de cada resistor? Aqui nos terminais da bateria, eu tenho uma diferença de potencial que eu vou chamar de V. Aqui nos terminais do resistor 1, eu tenho uma diferença de potencial V1. Aqui eu tenho uma diferença de potencial V2. E aqui eu tenho uma diferença de potencial V3. Olha, mas percorrer o circuito passando por R1, eu vou ter essa queda de potencial, que é a diferença de potencial entre A e B. Então, a diferença de potencial que eu tenho nos terminais de cada resistor são iguais para R1, para R2, para R3. Então, aqui nós temos que o V total ele é igual a V1, que é igual a V2, que é igual a V2, que é igual a V3. Então, a queda de potencial que eu tenho nos terminais dos resistores é a mesma coisa. Para o resistor 1, resistor 2, resistor 3 e nos terminais da bateria. Então, com essas duas equações, nós vamos chegar num resultado interessante para a associação de resistores em paralelo. Vejamos aqui, ó. Lei de Ohm. Lei de Ohm diz que RI é igual a V. Então, aqui eu posso escrever, aqui assim eu posso escrever V total sobre R. V total sobre o R total. O R total eu vou chamar de R equivalente. Corrente I1 é o V1 sobre R1. I2 é o V2 sobre R2. O I3 é V3 sobre R3. Acontece que V total, V1, V2 e V3 são iguais. Isso é uma característica da associação em paralelo. Todos os resistores estão sujeitos à mesma diferença de potencial. Então, esse V1, V2, V3 aqui eu posso chamar simplesmente de V. Então, eu vou ter V sobre REC, que é o resistor equivalente, é igual V sobre R1 mais V sobre R3 mais V sobre R2 sobre R3. Colocando V em evidência, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Fechou, cancela V com V e nós vamos ter 1 sobre a resistência equivalente, que é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Isso é a associação de resistores em paralelo. Se eu tivesse mais que 3 resistores, eu ia escrever então R1 sobre R1, 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4 e assim por diante. Se eu estiver falando de N resistores, eu tenho a expressão que é 1 sobre REC, que é igual ao somatório. Esse somatório vai ter um contador J, começa do 1, vai até a quantidade total de resistores, valendo para 1 sobre RJ. Está aqui a fórmula generalizada, está aqui a fórmula para uma quantidade específica de resistores, no caso aqui 3 resistores. Esta é a equação que a gente está vendo aqui. Associação em paralelo. Qual a importância dessa associação em paralelo? Vamos supor que você tem um aparelho e esse aparelho apresenta um defeito, sendo esse defeito a queima de um resistor.
Então você perdeu lá no seu aparelho um resistor que vale, digamos, 500 ohms. Isso aqui é o que você tem lá no seu aparelho. Quando você chegou no mercado, o comerciante disse para você, ó, eu não tenho resistor de 500 ohms, mas eu tenho resistor de 1000 ohms. Aí o que você faz? Você pega os resistores de 1000 ohms, associa em paralelo, aí você vai ter 1 sobre REC, que é igual a 1 sobre 1000, mais 1 sobre 1000. Se você faz essas contas aqui, vai dar 1 sobre REC, que é igual a 2 sobre 1000. E REC, que é igual a 500 ohms. Ou seja, se você associar paralelamente dois resistores de 1000 ohms, você vai ter uma resistência equivalente no valor de 500 ohms. Bom, nós falamos de